Quando o carnaval acaba, muita gente sente um incômodo estranho e não sabe explicar exatamente o porquê. Não é só cansaço, a rotina voltando, ou a ressaca física. É algo mais silencioso. A música some, as mensagens diminuem, os convites desaparecem e, de repente, o mundo fica quieto demais. E é nesse silêncio que surge uma pergunta desconfortável, quase automática. Se toda aquela energia sumiu junto com a multidão, de onde ela realmente vinha? Durante o carnaval, o ambiente faz quase todo o trabalho emocional. Existe estímulo constante, atenção, pertencimento coletivo e validação social em excesso. O comportamento humano responde rápido a isso. A identidade se sente fortalecida, o ego se sente seguro e a presença parece natural. Mas quando esse cenário desaparece, o contraste é brutal. O vazio depois do carnaval não surge do nada, ele aparece porque algo que sustentava o senso de valor foi retirado de forma abrupta. Muita gente acredita que o problema é o fim da festa, mas essa é apenas a superfície. O que realmente incomoda é perceber como a identidade se ajusta quando não há plateia. Sem o grupo, sem os olhares, e sem a resposta imediata do ambiente, algumas pessoas se sentem perdidas, inquietas, sem direção emocional. Isso não é fraqueza. É um efeito direto da influência social sobre o comportamento, algo que raramente é observado com consciência no dia a dia. Este vídeo não é um julgamento sobre quem gosta ou não de carnaval. Ele é um convite à observação. Um convite para entender como a psicologia das multidões, a busca por atenção e a validação moldam decisões, emoções e até o senso de identidade. Porque quando o palco some, sobra algo que quase nunca recebe atenção. Quem você é quando ninguém está olhando? E é exatamente aí que começa a reflexão mais importante de todas. Quando o carnaval acaba, o que mais incomoda não é o cansaço do corpo, é o silêncio que surge de repente. A música some, as mensagens diminuem, os convites desaparecem, e a atenção coletiva evapora. Esse vazio depois do carnaval cria uma sensação estranha, quase física, como se algo tivesse sido retirado à força. Não é o fim da festa que dói, é a retirada brusca de estímulos emocionais que mantinham a mente ocupada. O silêncio passa a funcionar como um espelho, refletindo aquilo que estava abafado pelo barulho. Muita gente confunde esse desconforto com exaustão física, mas são coisas bem diferentes. O corpo até se recupera com algumas noites de sono, água e rotina básica. Já o vazio psicológico insiste, porque ele não vem do esforço, mas da ausência de validação social. Durante dias, a identidade foi sustentada por olhares, risadas, convites e pertencimento coletivo. Quando tudo isso some, o ego sente como se tivesse perdido o chão, revelando uma identidade sem a multidão para confirmar sua existência. Esse choque acontece porque o comportamento humano se adapta rápido a estímulos intensos. A atenção constante vira combustível emocional, e a busca por atenção passa a operar quase no automático. Ao estudar a psicologia das multidões, Gustave Le Bon explicou que, imerso no coletivo, o indivíduo sente uma força que não é propriamente sua, mas emprestada da massa. E quando esse campo coletivo desaparece, a sensação de potência desaparece junto. O excesso distrai, o silêncio revela. E nem todo mundo está preparado para encarar o que aparece quando não há mais palco. Um exercício simples ajuda a perceber isso com mais clareza. Nos dias seguintes ao carnaval, observe o impulso de preencher o tempo a qualquer custo. Redes sociais sem parar, compromissos desnecessários, barulho constante. Tudo isso costuma ser uma tentativa inconsciente de fugir do silêncio. Em vez disso, pequenas ações ajudam a atravessar esse momento com mais lucidez, como caminhar sem fones por alguns minutos, escrever o que sente num papel ou simplesmente ficar em silêncio por 10 minutos. Esse desconforto inicial não é um erro, é um sinal. E entender esse sinal abre espaço para uma pergunta mais profunda, que começa a tocar diretamente na identidade de quem observa. Existe um ponto delicado que quase ninguém gosta de admitir. Muita gente só se sente alguém quando está sendo vista.
No meio da multidão, a identidade parece firme, confiante, cheia de energia. Fora dela, algo murcha. Isso acontece porque o ego aprende a se sustentar pela plateia, não pela própria presença. Quando o pertencimento coletivo desaparece, a identidade sem a multidão começa a revelar suas fragilidades mais silenciosas. O comportamento em grupo cria uma sensação poderosa de proteção emocional. A pessoa sente que faz parte de algo maior, que suas ações são legitimadas pelo todo mundo está fazendo. Nesse contexto, decisões parecem mais fáceis, limites ficam mais flexíveis e a responsabilidade individual se dilui. A psicologia das multidões mostra que, quanto maior o grupo, menor a percepção de responsabilidade pessoal. Fora desse ambiente, o silêncio devolve a pergunta que foi adiada. Quem sustenta esse eu quando não há reforço externo? A ideia de persona social ajuda a entender isso com clareza. A identidade apresentada ao mundo é moldada para se encaixar, agradar e pertencer. No coletivo, essa persona é constantemente validada, o que fortalece o senso de valor pessoal. Mas quando o ambiente muda, essa mesma estrutura perde força. É aí que algumas pessoas murcham, não por fraqueza, mas porque construíram sua identidade apoiada demais na influência social, e de menos na própria consistência interna. Uma forma prática de observar esse mecanismo é prestar atenção no comportamento fora dos eventos. Como a pessoa se sente em casa, num dia comum, sem notificações, sem convites e sem plateia. Se o incômodo surge rápido, isso não é falha de caráter, é sinal de dependência emocional do coletivo. Pequenos hábitos ajudam a fortalecer essa base interna, como ter momentos de solitude intencional, desenvolver uma atividade individual como leitura, escrita e exercício físico, e aprender a ficar bem sem estímulo constante. Esse processo pode ser desconfortável no início, mas ele prepara o terreno para entender algo ainda mais profundo, sobre o vazio que aparece quando tudo acaba. Quando o carnaval termina e o vazio se instala, muita gente acredita que o problema é a rotina voltando. O despertador toca, os compromissos reaparecem e a vida normal retoma o controle. Mas isso é apenas a superfície. O que incomoda não é trabalhar, estudar ou cumprir responsabilidades. O que pesa é perceber que, sem estímulo externo, a identidade parece perder cor. O vazio depois do carnaval revela uma dificuldade mais profunda. Sustentar sentido sem palco. A vida cotidiana, longe da multidão, exige algo que nem todos desenvolvem. Presença silenciosa. Quando não há validação social constante, o ego começa a questionar seu próprio valor. É nesse ponto que o vazio existencial aparece, não como castigo, mas como sintoma. Viktor Frankl observou que o ser humano não adoece apenas pela dor, mas pela ausência de sentido. Quando a alegria vem majoritariamente de estímulos externos, a retirada desses estímulos expõe um espaço interno ainda não preenchido por propósito. Existe uma diferença grande entre presença performática e presença real. A primeira depende de estímulo, resposta e reconhecimento. A segunda se sustenta no autoconhecimento e na coerência interna. Na perspectiva de Frankl, sentido não é algo que se encontra na excitação ou no aplauso, mas na responsabilidade pessoal diante da própria vida. Construir essa presença não acontece de um dia para o outro, mas começa com escolhas simples que não dependem de plateia. Quando o vazio é observado com maturidade, ele deixa de ser inimigo e vira professor. Ele mostra onde a identidade ainda depende de validação, e onde o sentido ainda não foi construído. A pergunta final não é sobre o carnaval, nem sobre a festa, nem sobre a multidão. É sobre a origem da própria alegria. Se ela desaparece quando o palco some, vale investigar de onde ela vinha, e o que pode sustentá-la daqui para frente. Quando entendemos que o carnaval não cria nada do zero, mas apenas amplifica o que já estava latente, algo muda na forma como olhamos para nós mesmos. A multidão não inventa desejos, apenas legitima impulsos. O estímulo não cria valor, apenas mascara a ausência dele. E o vazio que surge depois não é punição, nem fracasso emocional, mas antes um convite silencioso à revisão.
Ele pergunta, sem palavras, se a identidade estava sendo vivida ou apenas sustentada pelo ambiente. Esse é o ponto em que o autoconhecimento deixa de ser conceito abstrato e se torna prática. Não se trata de rejeitar a festa, o prazer ou o coletivo, mas de perceber o peso que eles exercem sobre decisões, autoestima e comportamento. Quando a alegria e a satisfação dependem exclusivamente de validação externa, ela se torna instável. Quando o sentido depende do palco, ele desaparece junto com a plateia. A maturidade começa quando a pessoa aprende a existir sem precisar performar o tempo todo. Talvez a reflexão mais importante não seja sobre quem você foi durante o carnaval, mas sobre quem você é quando tudo silencia. Quando não há câmera, nem aplauso, nem reforço coletivo. É nesse espaço que a identidade se revela com mais honestidade. E quanto mais você fortalece esse núcleo silencioso, menos o vazio assusta, menos a validação controla, e menos a multidão define quem você precisa ser. Porque, no fim, a pergunta não é sobre a festa, mas sobre o que sustenta você quando ela acaba. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora me diz uma coisa. Quem é você quando o palco some e ninguém está olhando? Sua alegria vem de dentro, ou depende da validação coletiva? Você vive as experiências, ou precisa encená-las para se sentir existente? Escreva nos comentários o que mais te intrigou na análise do vídeo de hoje. Entender como o coletivo e o estímulo conduzem às suas emoções, muda a forma como você se posiciona no mundo. E quando a consciência entra, o palco perde força e a presença deixa de depender da plateia.